Sequestro internacional de criança e adolescentes. Vamos conversar um pouco a respeito da Declaração de Haia de 1980, que versa a respeito do sequestro internacional. Desde já gostaria de te pedir para dar o seu like no vídeo, se inscrever no meu canal, porque isso me ajuda e me estimula a fazer mais vídeos relacionados a direito internacional e outras disciplinas também. Então vamos ao que interessa, que é o sequestro internacional. Pois bem, ocorre quando um guardião retira da companhia do outro guardião uma criança ou adolescente até 16 anos da companhia dele, ou seja, tira essa pessoa do país, troca para outro onde pretende conviver. Geralmente quem faz isso, né, claro, é o pai ou a mãe. Então, um desses que tem um interesse naquela criança vai retirar da companhia daquela outra pessoa que tem a guarda dela e vai levá-la para o outro país, sem autorização. É muito comum acontecer isso quando esse pai ou mãe de boa fé dá autorização para a viagem. Mas tem aqui, no caso que eu até mencionar para vocês, a resolução 131 de 2011 do CNJ, que menciona que a autorização para viajar não inclui a autorização para que essa criança ou adolescente fixe residência em outro país. Essa convenção trata exclusivamente de aspectos civis, não penais. Logo, não é aquele sequestro que a gente vê no Código Penal, mas tem relação com o dever de guarda. Então, tem relação com genitores, logo, ou aquele que detém a guarda, né? Então, nesse ponto, não confunda o sequestro internacional com o sequestro que estamos acostumados a ver no Código Penal. Nesse caso, o âmbito de proteção é aquela criança, né, até 16 anos de idade, agora um adolescente. Entretanto, já há decisões aqui no Brasil em que foi possível a utilização da Convenção de Haia para pessoas entre 16 e 18 anos de idade. Nesse ponto, como é o procedimento? O lado bom da convenção é que quando os países são signatários dela, normalmente o conflito é resolvido por meio das chamadas autoridades centrais. Do contrário, seria necessário aquele guardião interessado no retorno do menor processar, né, entrar com um processo de busca e apreensão do menor para que ele retorne para o país. Só que isso acaba que demanda muito tempo. E a convenção traz a possibilidade do caso ser resolvido por meio das autoridades centrais, uma vez que a autoridade central é comunicada desse problema, desse sequestro internacional. Ela vai entrar em contato com a autoridade central brasileira. Aqui no Brasil é a Secretaria de Direitos Humanos, vinculada ao Ministério da Justiça, requerendo o retorno do menor. E aí, quando chega a autoridade central brasileira, essa secretaria, ela envia uma notificação para aquele que sequestrou, pedindo o retorno do menor para a sua casa, para o seu país anterior. Uma vez que é cumprida esse pedido, essa notificação, o caso se encerra, está tudo bem. Por outro lado, se esse genitor não devolve a criança para o seu país de origem, quem vai entrar com um processo contra esse genitor vai ser a União. Não vai ser o pai ou a mãe interessado, vai ser a União que vai processar esse genitor, requerendo o retorno do menor. A União estará pleiteando interesse próprio, não interesse de terceiro, mas interesse próprio em virtude do cumprimento do Tratado Internacional de Haia, né, de 1980. E aí, nesse ponto, a União vai entrar com esse processo para que retorne o menor para o seu país de residência. E nesse ponto, se isso acontecer e
paralelamente existir uma ação de guarda tramitando na Justiça Estadual, não vai haver discussão do mérito. Não vai atrapalhar o processo, mas o mérito não vai poder ser discutido. Enquanto não souber se aplica a Convenção de Haia ou não, não vai haver discussão sobre guarda na Justiça Federal. Essa discussão não será decidida. Se, entretanto, a Justiça Federal entender pela não aplicação da Declaração de Haia, simplesmente não haverá problema, vai acabar essa ação na Justiça Federal, porque não haveria o caso de aplicação da Convenção de Haia, e o processo na Justiça Estadual vai tramitar normalmente. Tem que ter muito cuidado com o prazo de 1 ano. Enquanto não fizer 1 ano desse sequestro, não importa a hipótese, se a criança se ambientou no Brasil ou não, tem menos de 1 ano que ela está aqui, vai aplicar a Convenção de Haia, exceto quando houver risco para a vida daquela criança ao retornar para o seu país, por exemplo, um genitor agressivo, um genitor que faça mal a essa criança, ou então algum risco relacionado ao país daquela criança, está em guerra. Dificilmente um juiz vai aplicar a Convenção de Haia, ainda que a criança esteja aqui há menos de 1 ano. Se, por outro lado, não tem nada de perigo, não há guerra naquele país, não importa, aquela criança vai retornar ainda que ela esteja ambientada ao Brasil. A discussão a respeito da ambientação daquela criança vai ocorrer, contudo, se ela estiver aqui há mais de 1 ano. Passou de 1 ano, vai se verificar a ambientação daquela criança ao país. Se fez amigos, se está matriculada em uma escola, como está a ambientação, falando português, enfim, várias questões vão ser levadas em consideração. E nesse caso, se ela estiver ambientada, ainda que aquela troca de países foi feita de uma forma errada, ela permanecerá no Brasil. E nisso, a gente tem um caso muito célebre, que é o caso do menino Cian Goldman, que aconteceu entre os anos de 2004 a 2009, uma discussão, quando o pai dele, David Goldman, estava querendo que o seu filho, o menino Cian Goldman, retornasse aos Estados Unidos. A sua ex-esposa havia trazido o menino Cian para o Brasil, e eles ficaram perdendo muito tempo na discussão, volta, não volta. Ela não poderia ter trazido o menino Cian para o Brasil, só que nesse volta, não volta, processo na justiça brasileira pedindo a guarda, ele por outro lado entrando com processo na justiça norte-americana requerendo a guarda lá, acabou perdendo o prazo de 1 ano, e nisso o pai não conseguiu o retorno do menino Cian para os Estados Unidos. Porém, uma desgraça aconteceu. Depois de um tempo, a mãe do menino Cian teve um novo relacionamento aqui no Brasil e infelizmente veio a falecer. Quando a mãe do menor morre, o domicílio do menor automaticamente passa a ser o do pai. E nesse ponto, o antigo, na verdade eu falo antigo porque ela infelizmente morreu, mas nesse caso o marido da mãe do menino Cian entrou com um processo requerendo a paternidade socioafetiva a fim de retirar da certidão de nascimento o nome do pai do menino Cian. E aí, só que mais esperto dessa vez, o pai dele entrou com um pedido no Brasil, requerendo a aplicação da Convenção de Haia, e nesse caso esse prazo de 1 ano estava sendo respeitado, e aí foi considerado que o menino estava passando por um intenso processo de alienação parental, e a justiça determinou o retorno de Cian para os Estados Unidos, com o qual e logo o pai e o filho estão unidos até hoje, estão juntos. Tá tudo bem, o menino Cian já é o homem Cian, já não é mais um menino, é um adulto. E então, gente, fiquem sempre atentos a respeito de qual é a aplicação, qual é o âmbito de aplicação, como é o procedimento de retorno. Lembrando que, nesse caso, qualquer discussão sobre guarda fica sub iudice, fica suspenso até que haja a declaração da Justiça Federal, o entendimento da Justiça Federal se vai aplicar
ou não a Convenção de Haia. Qualquer dúvida, pode escrever nos comentários que eu vou responder. Eu agradeço por ter assistido o vídeo. Se gostou, dê seu like, compartilhe e principalmente se inscreva no meu canal. Estou querendo chegar a 4.000 membros. Muito obrigada!